Sabe aquele papo de que você tá a uma decisão de você viver o que você realmente deseja? E que as pessoas falam que tomando essa decisão as coisas normalmente acontecem, as coisas normalmente mudam. Eu sei que parece até um pouco de balela isso, mas eu queria contar uma história para vocês entenderem e entenderem o quanto isso é impactante, o quanto isso é real. E mais do que isso, eu espero que até o final desse vídeo, se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo até o final dele você consiga tomar a decisão que você sabe que precisa tomar para viver o que você quer viver. Lembrando que cada decisão que você toma coloca você num lugar diferente. Cada decisão que você toma faz com que você viva uma oportunidade nova. E essa também era uma das dúvidas que eu tenho tinha, né? Eu não tenho mais. Era uma das dúvidas que eu tinha, por quê? Porque eu vivi dentro do fisiculturismo durante muitos anos. Eu comecei a competir em 2014, então ali foi a primeira decisão que eu tive, viver algo que era desafiador para mim. E eu construí uma identidade dentro do fisiculturismo. Eu treinava, eu comia, eu tinha aquele ambiente de desafio, me tornei uma pessoa forte, e aquilo acabou moldando quem de fato eu era, me torna quem eu sou ainda hoje. Só que em alguns momentos as coisas começaram a não fazer tanto sentido. Sabe aquele momento que você para e você percebe que o que você tá vivendo não tá mais te agradando, não é que você não gosta, tá? É que a sensação que fica é que não te agrega tanto valor quanto você queria. Não tem mais aquele tesão de você estar fazendo aquilo. De repente, um trabalho, às vezes um relacionamento que você tá e você não gosta mais porque você sente que aquilo não te agrega mais valor. Você não tá feliz em ir para casa do namorado, ou de repente de encontrar aquela pessoa, ou como eu falei, até de repente levantar da cama e ir para o trabalho. Hoje, 70% das pessoas que trabalham CLT ou trabalham com algo há mais de 2 anos, elas não gostam do que elas fazem. Elas, na verdade, só estão acostumadas e levantam no automático. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que perguntaram para as pessoas, né, por que elas levantam cedo. E a maioria delas só responderam que elas levantavam para poder trabalhar. Então o ponto aqui é, por que você levanta para fazer o que você faz? Essa era a pergunta que eu comecei a me fazer no fisiculturismo em 2018. Em 2018 as coisas pararam de fazer sentido para mim. Eu comecei a olhar para aquilo e comecei a perder o tesão. Era muito meu campeonato, meu troféu, minhas conquistas, meu patrocinador. Então aquilo começou a ficar fraco para mim. E foi quando eu recebi um conselho do Renato Cariani, quando ele falou para mim sobre abandonar o fisiculturismo. E aí nasce a decisão que eu tinha que tomar. E não pense que foi fácil eu pegar e falar pra vocês aqui, ah, não, foi fácil. O Renato falou pra mim, como era o Renato, cara, ele me falou e eu larguei tudo que eu tinha construído pra poder estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. E na verdade, não foi fácil. Ele me falou, era uma quarta-feira, minto. Ele me falou, foi uma sexta-feira, e depois que ele me falou isso, eu fiquei uma semana inteira remoendo sobre aquela decisão que eu precisava tomar. O engraçado é que ele falou uma coisa pra mim que eu queria ouvir. Ele falou, não, deixa eu corrigir aqui. Ele falou pra mim uma coisa que eu precisava ouvir, que no coração eu sentia que era pra ser feito, mas no fundo eu tava com medo de tomar a decisão. E eu vou falar pra vocês o porquê que eu tava com medo de tomar essa decisão. Eu tava com medo porque eu construí toda uma jornada dentro do fisiculturismo. Eu tava com medo porque o fisiculturismo me ensinou muito e eu me sentia extremamente acomodado. Era um ambiente que eu já dominava meus treinos, a minha dieta, eu dominava meu dia, minha rotina. Então, pra mim, lembrar que eu tinha que tomar essa decisão, cara, me trazia muito medo, muito desconforto. E talvez você também sinta o mesmo desconforto pra tomar a decisão que você precisa tomar. Talvez para você é difícil pegar e olhar para o teu trabalho e falar, cara, mas eu já tô aqui há 3, 4 anos, cara. Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou fazer isso aqui de uma outra forma? O que que eu vou fazer depois que eu abandonar isso aqui? Essas foram as perguntas que eu fiz para mim mesmo quando eu resolvi sair do fisiculturismo. E o engraçado foi que eu não tomei a decisão logo de cara. Como eu falei para vocês, eu fiquei uma semana remoendo que decisão que eu tinha que tomar, o que eu tinha que fazer. E o que foi louco? Foi o seguinte, eu precisei falar com um amigo meu, Bruno Vieira. Se você assistiu esse vídeo aqui, eu queria te agradecer muito, porque saiba que você me ajudou de um jeito absurdo, porque eu fui conversar com o Bruno é um psicólogo de alta performance, ele é um amigaço meu, ele é meu padrinho de casamento.
E ele foi o cara que, quando eu sentei com ele para conversar, foi a única pessoa que eu conversei, eu não queria ficar ouvindo várias e várias e várias opiniões. É um conselho que eu te dou. Se você tomar essa decisão, é que você escute a opinião de no máximo 2 pessoas. E pessoas que não sejam tão próximas a você. E eu te falo por quê? Porque quem é muito próximo de você talvez não seja verdadeiro o suficiente para falar para você o que você precisa fazer. E não é por maldade. Essas pessoas, elas não querem ver você quebrar a cara como elas de repente quebraram. E aí talvez a pessoa te ame tanto que ela queira te proteger. Normalmente um pai, um irmão, um amigo muito, muito próximo, um parente, um tio. Então escolha muito bem essas 2 pessoas. Eu escolhi o Bruno. E o Bruno falou pra mim a seguinte coisa. Eu falei, Bruno, é o seguinte, falei com o Cariani e eu vou parar de competir. E aí ele falou assim pra mim, não, cara, não é que você vai parar de competir, você vai competir, só que agora você vai competir num outro palco. No palco do empreendedorismo. E lá a galera é muito maior que isso. É muito maior do que tomar um anabolizante e você subir num palco e apresentar um físico. E essa foi a frase que mudou pra mim o jogo. Ali eu falei, cara, é isso. Eu vou competir num outro palco. Vocês entendem que a decisão mostrou pra mim uma outra vertente com base na energia que eu já colocava, só que eu tava virando esse canhão de energia para um outro lugar. Tava virando pro empreendedorismo e, cara, pasme, essa decisão me colocou meses depois no meu primeiro evento presencial de imersão de empreendedores. Na época foi o Joel J, o EAP, Empreendedores de Alta Performance. Fui escolher o Joel porque muita gente falava que eu tinha muito a ver com ele, que eu tinha muita da vontade dele, da forma como ele comunicava. E eu fui pro evento do Joel. Era uma imersão, foram 3 dias, logo ali pós-pandemia, foi algo assim assustador pra mim, porque era muita informação. Eu lembro que eu fui embora no primeiro dia, eu fiquei pensando, cara, esse negócio não é pra mim, velho. Muita gente falando um monte de língua nada a ver aqui, umas palavras que eu não sei o que é, porque eu tava muito acostumado com o meu mundo do fisiculturismo. Eu entrei no fisiculturismo, eu já fazia 10 anos que eu estava naquilo e assim, era outra linguagem e me incomodou. Então, quando você tomar uma decisão, quando você escolher o novo, vai te incomodar, não recua por isso. Esse incômodo é normal, porque você não conhece o terreno novo que você está enfrentando. E aí eu lembro que no segundo dia eu fui desanimado, sentei lá e na primeira conversa que eu tive, eu recebi um convite. Uma menina, ela me convidou, uma moça me convidou na época para fazer minha primeira palestra presencial em Alphaville. Eu ia subir no palco com grandes nomes do empreendedorismo. Carlos Bush, na época, ele era o sócio do Grupo Primo. Não sei se ele hoje ainda é. E, cara, muita gente boa e eu naquele palco. E aí eu lembro de uma frase que o Renato Cariani falou para mim quando eu fui subir no palco do Mr. Olympia, onde eu tava com um pouco de medo, eu tava um pouco travado. Tava travado porque no palco do Mr. Olympia, quando eu fui disputar em 2018, eu lembro que eu olhava pro palco e lá estavam as pessoas que eu sempre acompanhei no Instagram, revistas, e eu tava subindo naquele palco. E aí o Cariani falou uma frase que, cara, ela perpetua comigo todas as vezes que eu sinto medo. Ele falou o seguinte: se os seus adversários são grandes, é porque você se tornou grande. Eu lembro que na palestra aconteceu a mesma coisa. A moça me puxou pra frente do palco, tinha um tapete vermelho assim pra gente subir pro palco e eu fiquei olhando assim e eu vendo a galera palestrando e todo mundo gritando pra maior vibe e era a minha primeira palestra. Lembro de olhar, de colocar a mão na cintura e colocar em mim a postura que eu tinha num palco de fisiculturismo e lembrar da frase que ele falou. Se os seus adversários são grandes, é porque você também se tornou grande. Então eu olhei pra todo mundo ali como um adversário e encarei aquilo. Em 2 minutos de palestra, estava todo mundo de pé me aplaudindo quando eu contei a minha história. Foi a melhor sensação do mundo para mim. E ali eu tive uma validação, eu estava no lugar certo. Eu tive um insight absurdo quando eu peguei o microfone para poder falar com o pessoal. E aquilo mostrou para mim, eu acho que é isso aqui. Eu acho que o fisiculturismo, na verdade, ele me treinou para estar aqui. Toda a disciplina, todo o foco, toda a consistência. Cara, eu sempre fui muito obstinado com relação ao resultado. Aprendi muito disso com o Cariani também. Então, eu olhava para aquilo e falava, cara, é isso aqui, eu tenho que estar aqui. E o mais louco é, nada disso teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão. De uma decisão que eu tomei, há meses depois eu estava num palco, palestrando com empreendedores gigantescos em Alphaville. E eu tô falando aqui para vocês porque talvez a tua decisão ainda não foi tomada porque você sente um pouco de cada coisa que eu falei para vocês aqui, o medo,
terreno novo, eu não sei como é que é, eu não sei como funciona, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas tudo isso é aprendizado. Não tem como você tomar a decisão e já sair fazendo o que você tem que fazer. A decisão, ela só abre um portal para você. E esse portal mostra para você, cara, esse aqui é o lugar novo que você tem para viver. Depois da primeira palestra, eu fiz mais algumas. Eu tive um escritório em Alphaville durante 3 anos. Tinha um podcast lá, o Generalcast, que tá aí o canal, mas eu nem sei como tá funcionando, tá lá parado. Eu dei várias palestras, eu estive em eventos, eu ministrei treinamentos, hoje eu tenho minhas mentorias, eu me tornei um conselheiro de empresários no Brasil e fora do Brasil. Estou lançando meu livro agora no final do ano. E tudo isso por conta de uma decisão. E o que mais louco é que esse portal que se abre, você tem a sensação de que já era para você estar ali. Só que aí quando você olha para trás, você entende que se você não tivesse vivido tudo o que você viveu, como eu vivi dentro do fisiculturismo, você não estaria pronto para estar lá. E o mais louco é que você se vê numa sensação de sempre estar querendo mais, sempre tomar mais decisões. Talvez você esteja demorando para tomar a tua decisão só porque esse terreno não é algo comum para você. E realmente não vai ser. Não espere você ficar pronto, você ficar pronta para tomar uma decisão e fazer com que a coisa aconteça. O mundo não espera você ficar pronto, ele simplesmente está acontecendo. Com ou sem a sua autorização, o tempo está passando. Esse vídeo é para mostrar para você que tem uma decisão para você tomar e você sabe dessa decisão que você tem que tomar. Você sabe que isso está empacando você e quanto mais você pensa, a única coisa que você entende é que você não está pronto. E mais uma vez, você nunca vai estar, não tem um tempo certo. A decisão que você toma mostra para você os passos que você tem que dar. Não tem como dar o passo e entender o que você está fazendo. Não tem como. Você vai aprendendo no caminho. Eu acho que essa é a jornada do desafio. Eu acho que esse é o tesão que se tem por tomar uma decisão. E se você hoje está com dificuldade para tomar uma decisão, eu espero que esse vídeo te ajude a fazer isso. Porque eu só estou vivendo o que eu estou vivendo hoje por conta da decisão que eu tomei lá atrás. Então, na minha visão, coisas que você vai precisar para tomar a decisão. Estar cercado das pessoas certas. Um amigo, alguém que pode ser um conselheiro, alguém que te dá um mentor, alguém que te dá uma direção para você viver o que você tem para viver. Você tem que ter um ambiente certo para você. Então, as pessoas no ambiente certo para você tomar a decisão certa para você viver o que tem para poder viver. E você vai ter que se acostumar porque as pessoas que estão mais próximas de você talvez não te apoiem na decisão que você vai tomar. Eu não tomei a decisão à toa. Eu tomei porque eu sentia no coração. Mas eu posterguei muito porque as pessoas à minha volta falaram pra mim, cara, não, fisiculturismo você já domina, você já tá aqui, cresce aqui. E talvez você seja tão grande que não cabe mais pra você crescer onde você tá. Depois vai lá no meu Instagram, deixa uma mensagem, eu não sei qual a decisão que você tem que tomar, comenta aqui qual a decisão que você tem que tomar. O que você tá postergando tomar de decisão que já faz tempo e você sabe que você precisa fazer. Eu queria estar junto com você nessa jornada. De verdade, já falei que esse canal aqui é justamente um bate-papo. Eu quero só conversar com vocês. Entender um pouquinho da jornada de vocês, poder dar um conselho, uma direção. Então, deixa aqui seu comentário. Se você não segue aqui o canal ainda, segue. Compartilha com alguém que vai estar nessa jornada com você. Tá? Vai no meu Instagram, General Nascimento _, deixa lá, manda um áudio pra mim, manda um vídeo, manda qualquer coisa. Eu quero saber quem é você. Quem tá falando comigo? Quem eu tô ajudando aqui de alguma forma, com uma mensagem, com um direcionamento? E se você ainda não está inscrito aqui, por favor, se inscreve no canal, porque é novo, mas eu estou muito empenhado em fazer isso aqui dar certo, tá bom? Então é isso, toma a decisão que você precisa tomar, pois eu sei que do outro lado tem o que você realmente deseja viver. Valeu!